Se você tem dúvidas sobre melatonina e magnésio inositol, esse vídeo é para você. Sabe quando você quer dormir, mas a sua mente se recusa a baixar o volume? Hoje eu vou comparar dois gigantes da saúde do sono, melatonina e magnésio inositol. Qual será que vai ser o melhor para te ajudar nesse assunto? E será que pode tomar os dois? Será que tem interferência? Será que tem contraindicação? Vem comigo nesse vídeo. Oi, eu sou a Lívia, nutricionista e divulgadora científica aqui no YouTube. E aqui no canal a gente fala sobre ciência, saúde, nutrição e muito mais. E se você gosta de se manter informado, gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal, dá like no vídeo que eu já te garanto que vai valer a pena. Ativa o sininho porque aqui tem conteúdo toda semana, então é claro que eu não quero que você perca nada, então ativa o sininho. Te convido a me seguir no Instagram, @nutrilives, para me acompanhar mais pertinho. Bora lá! Primeiro ponto, vamos falar sobre o seu problema. Sabe quando a gente chega no final do dia que aquele corpo tá pesado, a gente tá precisando relaxar, a gente sabe que precisa descansar, mas quando você tenta, a sua mente não descansa. Você simplesmente pensa em todos os boletos que você tem para pagar, nas reuniões que você tem para fazer, nas provas que você tem que passar. Sabe quando de noite, na hora de dormir, você começa a pensar em todos os seus problemas, no que você deveria ter dito em alguma conversa ou outras coisas, né? É o que a ciência chama de exaustão produtiva, que é quando você tá muito esgotado fisicamente, mas quando você tenta descansar, o seu cérebro simplesmente vira o seu computador. Você abre várias abas ali de navegador e não consegue mais descansar de verdade. E isso gera um estresse muito grande para o nosso corpo, isso não tem benefícios e muita gente hoje em dia com o ambiente moderno de trabalho, cada vez mais a gente tem pessoas muito ansiosas, aceleradas, que não conseguem dormir, que não têm uma saúde do sono boa, não conseguem ter esse relaxamento. E para a gente entender o que você vai precisar, o que vai te ajudar realmente, é muito interessante você entender o que vai interromper a luz e o que vai te relaxar, porque são coisas diferentes. Existe uma diferença enorme entre apagar a luz e dar um descanso para o sistema nervoso, porque não adianta nada você estar deitado, pronto para dormir, com tudo apagado e simplesmente sua cabeça não quer dormir, não quer descansar. Seus neurotransmissores estão lá, ó, a todo vapor, disparados naquele modo alerta. E esse sinal de vigilância o tempo todo faz muito mal. Para entender isso e conseguir tratar esse problema, a gente precisa entender o sono como uma única coisa. De um lado, a gente tem o controle do tempo, que é o nosso relógio biológico, e do outro, a gente tem o controle da agitação. Hoje, a gente vai colocar lado a lado dois protagonistas do sono, que tem função sim no nosso descanso, mas que muita gente confunde eles e não sabe qual utilizar para te ajudar no seu problema. Eu acho que até aqui você já entendeu o nosso assunto, né? Vamos falar primeiro da melatonina? Eu vou dizer que a melatonina é o cronômetro do nosso corpo. Eu confesso que, pelo que eu ouço falar de melatonina, pelos pacientes, pelas pessoas leigas, é uma substância muito mal compreendida hoje, tá? Muita gente acha que a melatonina ela vai funcionar como um sedativo. Você vai tomar e você vai dormir na hora como se fosse um medicamento. Hoje em dia, a melatonina é liberada pela Anvisa como suplemento alimentar, na dose de 0,21 miligramas para você consumir por dia. É a dose que a Anvisa fala que é segura para você consumir. Mas imagina que ela é um cronômetro, um sinalizador do nosso corpo. O normal é a gente iniciar o dia com um pico de cortisol para a gente ter energia durante o nosso dia. No final do dia, quando a luz está escurecendo o dia, a melatonina começa a subir para que a gente comece a se preparar para dormir, o normal. Mas eu confesso que eu sei que você tá com esse problema, né? Com esse metabolismo meio bagunçado. Muita gente, inclusive, está. Tem gente que tem pico de cortisol o tempo inteiro, né? E isso faz mal para nossa saúde. Então, a função da melatonina, ela é um indutor do sono, porque ela ajuda o nosso corpo a sinalizar para o nosso cérebro que a gente está se preparando para dormir. Ela não vai funcionar como um apagão, ela não funciona dessa forma. E eu sei que muita gente olha para a dose que foi recomendada pela Anvisa, que é de 0,21 miligramas, e acha pouco, comparado com algumas doses que tem no exterior de 5, 10 miligramas de melatonina, né? E realmente, fazendo essa comparação, realmente é muito pouco. Mas existe sim um risco para a sua saúde se você usar doses muito altas. A Anvisa libera
liberou essa dose porque essa dose é parecida com o que o nosso corpo produz naturalmente. E se a gente ficar colocando superdosagem de melatonina no nosso corpo, a gente vai ficar cada vez mais dependente dessas doses. Mas é claro, falta muito estudo pra gente entender realmente a melatonina, porque a dose de 0,21 miligramas, para muitos profissionais, ela ainda é muito baixa, né? Então por que a Anvisa liberou um suplemento com uma dose muito baixa que talvez não faça efeito para você, né? Talvez se você tiver problemas reais no sono, a melatonina não vai te ajudar tanto. A melatonina hoje, na dose que nós temos, vai ajudar alguns tipos de público, né? Pelos estudos que a gente tem. Aquelas pessoas que viajam muito, né? E sofrem aquele jet lag de horário. Então, pode ajudar idosos, pessoas que estão com bagunça no seu metabolismo por conta de horário mesmo, por conta de trabalho, né? Sobre seus compromissos. A melatonina pode ajudar a regular o seu ciclo, seu relógio biológico. Mas a melatonina, para pessoas que têm problemas crônicos de sono, a gente precisa entender outros lados antes de indicar a melatonina, porque talvez ela não ajude. E é completamente verdade isso, gente. Me conta aí se você já usou melatonina, se ela funcionou, me fala aí o seu caso. Então, vocês entendem aqui que melatonina é um sinalizador. Agora, sobre o magnésio inositol. Vou falar que o magnésio, eu sou suspeita para falar, eu gosto bastante de magnésio. Ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Tá? Ele é diferente da melatonina. Basicamente, o magnésio ele evita que o nosso cérebro fique gritando ali com a gente. E além de promover o relaxamento muscular, eu já falei muito de magnésio inositol aqui. Tem um vídeo só sobre ele, se você quiser saber mais sobre o magnésio inositol. O inositol que acompanha o magnésio, ele trabalha como segundo mensageiro. Então, essa formulação magnésio mais inositol. Inositol é um carboidrato, mas que tem relação com muitos benefícios para o nosso corpo, é muito, muito positivo. E, gente, um ponto bem legal sobre o magnésio inositol, né? Na verdade, sobre o inositol. O inositol, ele está relacionado com carboidrato, o metabolismo da glicose, da insulina. Então, para pessoas que já têm problemas, né, de resistência à insulina, essas pessoas que têm esses problemas costumam ter um metabolismo energético bem bagunçado, o que atrapalha bastante o sono. E o magnésio inositol tem benefício para você que tem esse tipo de problema. O inositol ele é amplamente estudado para quem tem resistência à insulina, ele melhora a sensibilidade à insulina. Então, se você tem algum problema no metabolismo de insulina e glicose, ele vai te ajudar. Agora, o confronto direto. Qual que você vai escolher? Qual produto é melhor? Melatonina e magnésio inositol, qual deles é melhor? A gente tem dois cenários, tá, gente? Sendo bem sincera aqui, dois cenários. Cenário A, a pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, luz até tarde, rotina desregulada, passam por aquelas situações que eu falei, né? Viagem, rotina desregulada. A melatonina, ela pode ajudar, tá? Mas fica aí que tem um modo de uso específico. E o cenário B, que é aquela pessoa que tem sono leve, não consegue descansar, agitação cerebral, ansiedade, magnésio inositol. Na maior parte dos casos, eu confesso que o magnésio inositol, a longo prazo, ele vai ser mais benéfico. Nutri, e eu, que eu tô no cenário A e no cenário B, você pode usar os dois, tá, gente? Pode usar os dois, não tem problema misturar. A questão é que cada um age de maneira diferente. Quero que você entenda isso. Agora, um guia prático para você não jogar dinheiro fora. Magnésio inositol é um produto, magnésio, né, que você tem que usar todos os dias. Não é, eu vou usar um dia sim, dia não, hoje eu tô dormindo mal, então vou usar. Não existe isso. Todos os dias o magnésio precisa ser usado. Melatonina, mesma coisa, tá? Só que tem um detalhe, melatonina você tem que usar 30 a 60 minutos antes de você dormir. O magnésio, o efeito é crônico, mas se você quiser, pode usar de 2 a 3 horas antes de você dormir, para ele atingir o pico ali no seu corpo. Mas não é regra. Já a melatonina é regra. Lembra que o tempo de absorção é muito importante para você não rasgar dinheiro, né? Agora você já sabe as principais diferenças entre melatonina e magnésio inositol. Espero que eu tenha te ajudado. Se inscreve no canal que tem muito conteúdo legal aqui. Dá like no vídeo, que aqui é só conteúdo de qualidade. Comenta aqui embaixo qual que você prefere, melatonina ou magnésio inositol. Até o próximo vídeo.